Você pode dar 2 glória a Deus por essas pessoas? Glória a Deus, glória a Deus. É forte. Sejam bem-vindos a esse lugar. Maravilha. Amados, João capítulo de número 4, quem achou diga amém. Versículo de número 7 em diante. Diz assim, ó: visto uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dai de me beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, diga amém. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Digam amém. Repita a sua frase comigo: os judeus não se comunicam com os samaritanos. Levante essa Bíblia sagrada só para saber quem trouxe a Bíblia. Diga: Jesus, a luz para os meus caminhos é a tua palavra. Diga: a salvação para a minha vida é este livro com todas as suas direções. Diga amém. Amados, me dê um pouco da sua atenção. Quero ser bem rápido sobre a palavra para nós orarmos num culto de revelação. Diga amém. Amados, nós vivemos numa era onde nós chamamos a era da comunicação, onde todos nós anseiamos por se conectar com a vida de alguém. E é por isso que acontece o crescimento das grandes empresas pelo nome de Facebook, Instagram e outras redes sociais que são criadas dia após dia. E essas empresas crescem muito porque elas dão a oportunidade de eu e você se conectar de uma maneira sobrenatural, uma maneira de entender a sua vida, de olhar aquilo que você possa, e assim vai. E nós entendemos que o ser humano tem essa sede de conexão. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu começo a aprender segredos que são extraordinários. Para mim, uma vida perfeita é a chamada vida de Jesus, diga amém. Uma vida de vitória é a vida de Jesus. Existe um versículo que eu nunca mais esqueço, e eu vou interligar uma história com a outra. O versículo que eu não esqueço é o seguinte: ele disse: nesse mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e vocês também vão vencer. Jesus está dizendo, em outras palavras, o meu estilo de vida é um estilo de vida vitorioso. É um estilo de vida agora que vai alcançar tudo o que você precisa. E quando se fala de comunicação, eu vejo uma das maiores estratégias que Jesus teve para ganhar as pessoas. Jesus, ele se conectava com elas, ele se comunicava com as pessoas, mas não a comunicação da própria vida de Jesus, mas Jesus se interessava pela vida de outras pessoas. Grita comigo: Jesus se interessa pela minha vida. Diga glória a Deus. Agora entende que se nessa época o que mais cresce são meios de comunicação, nós entendemos que dentro de mim e de você, querendo ou não, anseiamos por uma comunicação. Só que agora, quando eu olho para a vida de Jesus, a maior estratégia para ganhar pessoas para o seu ministério foi agora a conexão, se conectar com outras vidas. Você é inteligente, vai entender o que eu estou dizendo. Qual é a vida mais importante? A vida do Filho de Deus ou a vida de os pescadores? Responde para mim. A vida do Filho de Deus. O Jesus, a sua vida, o seu estilo de vida, aquilo que ele faz é muito mais importante. Só que quando eu vejo Jesus conversando com alguém, raramente agora Jesus está falando sobre a sua vida. Jesus agora está falando sobre a vida das pessoas. Então Jesus, para conectar com alguém, ele entra no mundo das pessoas. E é interessante que esse texto que nós lemos, estamos falando de uma mulher que já teve 5 maridos, e o marido que ela tinha não era dela. Ou seja, não era normal alguém conversar com uma mulher assim, quanto mais naquela época. E o texto está dizendo que Jesus é um judeu e essa mulher uma mulher samaritana. Então existia um muro que separava a mulher samaritana de Jesus. Só que Jesus, ele faz questão de se aproximar dela e entrar no mundo dela. Jesus agora vai quebrar essa barreira e vai começar a conversar com ela, assunto que interessa a própria mulher. Então eu vejo Jesus agora numa técnica incrível, e é a técnica que eu quero aplicar sobre essa igreja. Jesus me ensina a ganhar qualquer pessoa dessa terra. Jesus ensina agora eu me aproximar de qualquer um na face dessa terra. Jesus me ensina agora a aprender a comunicar com qualquer pessoa, quer seja grande, quer seja rico, quer seja pequeno, quer
seja pobre. Quando Jesus olha para ela, Jesus vai quebrar a barreira de impedimento e entrar na vida dela. Tanto que Jesus fala assim para ela: chame teu marido para beber a água que eu tenho para vocês. A mulher diz: eu não tenho. Jesus olha para ela dizendo: disseste bem que não tem marido, pois você já teve 5 maridos e o 6º que está com você não é seu. Jesus entra num assunto que interessa a vida dela. Agora preste atenção, não seria mais lógico a Bíblia dizer que Jesus está contando da sua vida? Não, o texto diz que Jesus se aproxima dela e a vida da mulher é interessante para Jesus. O que eu estou querendo colocar dentro da sua cabeça? Que Jesus queria ganhar ela, e para ganhar ela, Jesus entrou dentro do mundo dela e fez que a vida dela fosse interessante para ela mesma e para o próprio Jesus. Não estou entendendo, apóstolo. Vou dizer de novo: o maior erro de todo casamento é não haver conexão. O maior erro de todo namoro é não ter conexão. O maior erro de todo patrão e funcionário é não ter conexão. Eu vejo um Jesus que é superior acima de tudo, aquele que é filho de Deus glorioso, mas se rebaixa a vida de alguém para conversar sobre assuntos da vida da pessoa, para abrir uma conexão com ela e ganhar aquela mulher para ele. Vou dizer de novo: é Deus te instruindo. A qualquer ambiente que você chegar, você pode dominar esse ambiente se conectando com pessoas. Diga glória a Deus. Agora vem comigo, eu abro um leque de revelação para você entender. Quem são as pessoas que mais você tem como amigo na sua vida? Não são os mais bonitos, não são os que mais têm dinheiro, mas quem são os seus melhores amigos? São aqueles que mais se conectam com a sua ideia. São as pessoas que porventura mais se importaram com seus problemas. São pessoas agora que chegaram e entraram dentro do seu convívio e estenderam as mãos. Então entende, a conexão é algo incrível e poderoso. Agora eu vou te ensinar, você funcionário, a ser o funcionário mais bem visto ao olho do patrão da empresa. Quando você entrar na vida dele e se interessar por aquilo que ele se interessa, os olhos dele passam a voltar para você dizendo: esse não é uma pessoa comum, é uma pessoa que faz parte do meu convívio. Diga glória a Deus. Agora preste atenção, olha como essa estratégia é linda. Isso é maravilhoso. Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista numa emissora de televisão em São Paulo. Eu estava morrendo de medo, preocupado, porque o meu nome não tinha chegado lá. Mas eu ia chegar num ambiente cujo ninguém me conhecia, porque é fácil eu conversar com alguém que já me conhece ou já me assistiu, ou algo desse tipo. Ou seja, a fama chegou primeiro do que eu. Então se eu chegasse depois da fama era fácil. Mas não, eu estava indo num lugar cujo ninguém me conhecia. E quando a entrevista estava marcada na emissora de televisão, eu descobri que o entrevistador amava Super-Homem, amava bonecos de animação que remetia à infância. Antes da entrevista, passei no shopping, comprei uma camiseta do Superman. Embrulhei. Cheguei na hora da entrevista, o cara com o rosto amarrado. As perguntas difíceis, eu disse: calma aí. Antes de qualquer coisa, eu insisto, abre esse presente. Na hora ele pegou o presente embrulhado, colocou do lado, eu: por favor, antes de qualquer palavra, abre o presente. Ele meio emburrado, quando ele abriu o presente e olhou aquela camisa, ele disse: como que você sabe disso? Eu sou apaixonado por isso. Na mesma hora eu me conectei com ele, me interessando com a vida dele. O sorriso foi colocado no rosto. No dia seguinte eu estava ao vivo na emissora de televisão. O segredo agora de ter um relacionamento feliz, de fato, é eu comunicar com a pessoa cuja eu amo. Entende isso? Por que as pessoas agora traem e deixam um relacionamento? Por que o homem trai a mulher, ou a mulher trai o marido, e assim vai? Porque não há mais conexão entre um e o outro. A vida da pessoa já não é interessante mais para o parceiro. Mas quando o marido vai trabalhar, olha, por exemplo, uma secretária, a secretária começa a se comunicar com ele. A secretária interessa pela vida dele. Então maior é a comunicação com alguém de fora do que alguém de dentro. O que eu estou querendo colocar dentro de você é: a comunicação, a conexão com as pessoas amadas é algo poderoso, é algo que mantém relacionamento, é algo que mantém porta aberta, é algo que é uma experiência que Jesus Cristo deixou para nós. Ei, eu estou profetizando em nome de Jesus que Deus, Ele vai abrir a sua mente para você abrir algumas conexões e jamais serão fechadas. Diga amém, Jesus. Agora vem comigo. O texto diz que Jesus, ele é um carpinteiro, sim ou não? Sim ou não? Então Jesus, ele trabalha fazendo mesas, cadeiras, ou tudo que a carpintaria pode oferecer. E o texto vai dizer que ele vai chamar agora pescadores, sim ou não? Só que quando você vê Jesus conversando com os homens, o assunto interessante é a pescaria.
O assunto interessante não é agora a carpintaria. Então isso é muito forte, porque Jesus ele se esvazia de si mesmo para se tornar interessante para as pessoas. Então não existe maneira de eu me conectar com você sendo que só a minha vida é interessante. Mas o dia que eu deixo a minha vida e passo a me interessar pela sua, eu abro uma conexão dentro da sua mente, e eu passo a ser aceitável dentro da sua mente. Ou seja, por que você está aqui? Porque de alguma maneira eu falei uma palavra, uma revelação, uma direção, uma oração que abriu uma conexão dentro de você, e eu fui aceitável dentro da sua mente. Você está entendendo? Então sabe que Deus está me ensinando hoje, a qualquer momento, não importa onde eu e você estivéssemos, se Deus colocar a gente num ambiente diferente, significa que a estratégia para ganhar pessoas naquele lugar nós temos. Ou seja, se esvaziar de si mesmo e se interessar pela vida das pessoas. Diga glória a Deus. Então você pense comigo, Jesus é o Filho de Deus e a vida dele é super interessante, sim ou não? E a vida de Pedro é um pescador. A vida de um pescador é interessante? Sim ou não? Não, gente. A vida do cara é vai lá, pesca, leva o peixe, acabou. A vida é interessante de quem é? De Jesus, sim ou não? Ele é o Filho de Deus, ele nasceu pelo Espírito Santo, entende? Ele carrega o poder, a autoridade, ele pode dar vista aos cegos, andar sobre as águas. Então a vida interessante aqui é de Jesus. A vida de Pedro é uma vida que todo mundo conhecia. Cara, o cara é pescador, o cara vive disso, o cara passa a noite pescando, o outro dia vende. Mas quando Jesus se encontra com Pedro, Jesus deixa a vida dele de lado e entra dentro do barco de Pedro e vai conversar com Pedro sobre pescar. Tanto que quando Jesus foi ganhar Pedro, Jesus entrou no barco e disse: Pedro, joga a rede aqui. Quando Pedro joga a rede e percebe que tem peixe, ele entende que Jesus é alguém bom na pescaria, apesar de Jesus não ter pescado. Então Jesus ele entra, invade a vida de Pedro e faz que Pedro olhe para Jesus e entenda que Jesus é interessante. Então quando você for interessante na vida de alguém, você ganha aquela pessoa para você na hora. Tá pegando? Virou a chave isso ou não? Sim ou não? Então o problema é quando só a sua vida é importante. Você senta diante do seu patrão: eu estou passando isso, sofrendo isso. Você está desconectado do seu líder. Você pode pedir o que for para ele, vai dizer: não tenho, não posso, é a crise, é a dificuldade. Mas o dia que você entrar na vida dele dizendo assim: eu me interesso pela sua vida, eu me interesso pelo sucesso dessa empresa, eu me interesso pelo seu negócio, você abre uma conexão direto. Você pode pedir que de fato ele vai dar algo que você quer. Diga glória a Deus. Diga, o maior segredo é abrir uma conexão e se tornar interessante para as pessoas. Amém ou não amém? Então isso é muito forte. Agora reflita comigo. Jesus e Pedro estão conversando. Jesus precisa chamar Pedro para uma obra missionária. Diga amém. Aí Jesus, para conversar com Pedro, ele tem que falar na linguagem da diga pescaria. Com força, 1, 2 e pescaria. Então Jesus vai dizer: Pedro, é o seguinte, eu quero que você pregue. Não dá certo. Pedro, é o seguinte, eu quero que você seja um missionário. Não, também não. Pedro, é o seguinte, eu preciso que você seja um pastor. Não vai dar certo isso aí. Já sei. Pedro, é o seguinte, a partir de hoje você não pesca mais peixe, mas você vai pescar. O cara se interessa. Por quê? Porque é a linguagem dele, é o convívio dele. Então Jesus não usou palavras difíceis, não colocou uma promessa que ele não entendia. Jesus invade a vida dele dizendo: a tua vida é boa, é interessante, você pesca peixe, mas a partir de hoje comigo você vai pescar almas. Virou a chave ou não? Você está entendendo? Então quem é maior na história, Pedro ou Jesus? Jesus, mas o assunto é da vida de Pedro ou de Jesus? De Pedro. Então Jesus se esvazia. Aprende uma coisa agora: quer ganhar alguém para a sua vida, quer manter um relacionamento funcionando, quer manter um namoro agora uma bênção, se esvazie de si mesmo e faça que a vida da pessoa seja interessante. Você entende? Sim ou não? Amém? Agora deixa eu mostrar para você um dos maiores erros, falando um pouco sobre relacionamento. Há muitas pessoas que têm dentro da mente aquela história de criança dizendo: eu quero encontrar a alma. Não ouvi alma? Todo mundo sabe disso. Você sabe de onde veio essa história de alma gêmea? Você não tem noção disso? Na mitologia grega, história, abro parênteses, história, mitologia grega, contava-se uma história que o homem tinha 4 braços.
e 4 pernas. Então Zeus, o Todo-Poderoso, com medo da força do homem de 4 braços, separou o homem, fazendo de 1, 2. Então o homem deixou agora de usar a sua força para passar a vida toda procurando a sua alma gêmea. Então muita gente tem na cabeça dizendo: poxa, não é minha alma gêmea, tal. Não existe isso. E provo na Bíblia que não existe negócio de alma gêmea. Eu sei de um Deus que pega o que não é e faz ser. Eu sei de um Deus que pega num relacionamento quebrado e abençoa e muda totalmente a história. Diga amém. Levante a mão, diga: conexão é o segredo de tudo. Agora olhe para mim. Você é inteligente. Muitas vezes você vê, acontece bastante. Quanto mais eu que faço casamento, e também aconselho casais, quando entra um casal às vezes na igreja e vai pedir aconselhamento, na mente humana vem assim: nossa, como ele é tão bonito, e essa mulher, ela é totalmente fora da aparência dele. Ou às vezes acontece o inverso: nossa, que mulher bonita, e o homem não tem nada a ver com ela. Só que quando um abre a boca, o outro completa. Quando um fala uma frase, o outro termina. Quando um fala um sonho, o outro diz a realidade. Há uma conexão tão grande entre eles que você vê que um relacionamento não é feito de uma beleza nem de um dinheiro, mas de uma conexão. Você entende isso? Então a conexão é o segredo de tudo. A você que está com o casamento quebrado aqui agora, a você que é funcionário que tem uma conexão errada com o patrão, a você que é líder hoje, não tem conexão nenhuma com o seu funcionário, eu quero dizer algo: um segredo para mudar a sua história, no mínimo, daqui 20 dias você volta glorificando o nome de Jesus. Diga o segredo. Se esvazie de si mesmo e entre no mundo daquela pessoa e faça ela entender que a vida dela é valiosa para você. Automaticamente você, líder, vai ter uma comunicação com seus funcionários incrível. Aleluia. A você, marido, vai ter uma comunicação de novo com a sua esposa. Diga amém. Agora pense comigo: será que teria um casamento louvável, eu no caso, se eu amasse Jesus Cristo, estivesse pregando todos os dias e a minha esposa odiasse Jesus? Dava certo? Não, mas quando ela ama Cristo, eu amo Cristo, eu falo um versículo, ela termina. Eu falo de um sonho, ela completa. Quando nós vamos falar sobre a igreja, o olho dela brilha, o meu olho brilha. Quando nós falamos de investir algo para Jesus, ela diz: eu concordo, eu acredito. Automaticamente a conexão está estabelecida. Ou seja, uma união inquebrável passa a existir. Sabe o que eu estou dizendo pelo nome de Jesus? O nosso Jesus estrategista me ensina e te ensina hoje. Dá para você ganhar qualquer pessoa na face dessa terra. Diga amém. Amém ou não amém? Pegou essa visão? Sim ou não? Levanta a mão para os céus, diga: Jesus, a partir de hoje eu vou ser o maior ganhador de pessoas e vou abrir conexões aonde eu estiver na minha vida. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Eu assisti uma palestra uma vez de um vendedor de carros. E esse vendedor de carros, ele quebrou o recorde na cidade dele de vender carro. E ele não tinha os melhores carros. A loja dele não era a loja de carro zero. Ele não tinha a menor taxa de financiamento. Ele não tinha isso. Mas quando um cliente chegava na loja dele, ele entrava dentro da vida da pessoa e ele falava assim para a pessoa: eu me interesso pela sua vida e eu vejo que você realmente necessita de um carro. E ele levava a pessoa a se imaginar já estando dentro daquele carro e já fazendo a sua primeira viagem. Quando a pessoa se imagina já tendo aquele veículo, fazendo aquela viagem, automaticamente aquela pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para comprar, porque acabou de virar um sonho na mente dela. O vendedor contando, dizendo: o meu segredo é conectar com o cliente, o meu segredo é conectar com os meus funcionários, o meu segredo é conectar de fato com a minha esposa. Então diga comigo: a conexão é um segredo glorioso para a minha vida e para a minha família. Diga glória a Deus. Aplaude Jesus bem forte. Crê nisso? Aleluia. Amém. Quem são as pessoas mais interessantes para mim? Primeiro, são as pessoas que se conectam com aquilo que eu amo. Quem são as pessoas mais interessantes para Jesus? São as pessoas que se conectam com aquilo que ele tem interesse. Deixa eu te mostrar para você ver. Falamos de Pedro, sim ou não? Agora Pedro vai ser um pescador de almas. Então o texto diz que agora Jesus vai explicar o propósito para Pedro. E Pedro vai dizer assim: não vai para a cruz não. O mesmo Pedro que tinha sido elogiado, agora ele está sendo repreendido. O texto diz que Jesus fala assim: aparta de mim, Satanás.
Quando a conexão é quebrada entre Jesus e Pedro, Jesus fala, vai embora. E quando a conexão está estabelecida, Jesus fala, vem para perto de mim. Você entende? Jesus está dizendo em outras palavras que sem conexão é impossível alguma coisa dar certo. Sem os mesmos propósitos, o mesmo sonho, sem a mesma realidade, diga, é impossível. Agora olhe para mim, entrega um segredo, nós vamos orar pela revelação. A Bíblia diz um segredo em Gênesis 11, onde está? Gênesis 11. A Bíblia vai dizer que existe um povo que não conhece a Deus, que não teme a Deus, não gosta de Deus, mas é um povo que está enriquecendo, diga rico, poderoso e cheio de fama. A pergunta é como que esse povo está vencendo? Diga comigo, como? A própria Bíblia vai dizer que Deus fala assim, desçamos e vamos ver este povo, que é de uma só língua, um só propósito, um só pensamento. Jesus está dizendo que o segredo de alguém prosperar nessa vida é estar conectado. Uma empresa bem conectada entre os seus funcionários, uma só visão, uma só língua, uma só fala, vence. Uma família onde a casa não é dividida, estão conectados, vence. Sabe que Deus está dizendo? Você orou e pediu uma resposta de que por que não está dando certo. A minha resposta é essa, a conexão está quebrada. Abra a conexão de novo e de fato vocês serão muito prósperos, assim diz o Senhor. Vou dizer só para quem acredita que Deus está respondendo nesse culto. Eu vim profetizar em nome de Jesus que Deus está abrindo a sua mente para conexões novas, para um tempo extraordinário de avanço. Eu declaro avanço sobre a tua vida. Eu declaro que o seu casamento será uma bênção. Declaro que a união será favorável. O nome de Jesus será glorificado. Grita comigo, Jesus, a partir de hoje eu entendi do porquê não dava certo, mas agora eu sei de como vencer, de como prosperar. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Não sei se você lembra daqueles filmes onde o primeiro encontro vai ser no restaurante. A mulher se arruma toda e ela começa a falar com um espelho. Poxa, que bom, eu vou encontrar um homem hoje, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, vai ser perfeito. E quando ela chega no mesmo restaurante, o cara está de terno, gravata, ele só começa a falar da vida dele. Começa a falar de ações, dinheiro, banco, recurso. Começa a falar de carro, time de futebol. E quando a câmera volta para ela, ela está entediada. Porque até aquele momento ele não se conectou com ela. Ele só se interessava pela própria vida. Você está entendendo onde eu quero levar você? Ei, esqueça um pouquinho o seu ego, a sua vida, o seu nariz, e se conecte com alguém, faça alguém entender que a vida dela é valiosa para você. Haverá um crescimento, haverá uma abundância. E por que você está aqui? Porque eu não estou falando da minha vida, não estou falando porque a minha vida é interessante, estou falando porque a tua vida é interessante. O porquê que eu ganhei uma multidão de pessoas como essa? Porque em algum momento da sua vida você se aproximou de mim e disse, eu estou com um problema. Eu olhei para você e disse, vamos juntos resolver este problema. Eu abri uma conexão com você, Jesus me ensinou assim. E é por isso que você está aqui hoje. Você entende? Eu estou te ensinando a sair pela porta para fora e nunca mais ser sozinho. Eu quero entender que a próxima vez que você rolar os seus contatos, você vai ter um monte de gente pronta e disposta para te atender, porque todos estão conectados a você. Amém ou não amém? Diga, Jesus, a partir de hoje haverá pessoas ao meu lado. Diga glória a Deus. Seja sincero, Jesus precisou de pessoas? Sim ou não? Na primeira leva 12, na segunda leva 70 homens. Você está entendendo? E se ele não abrisse conexão com ninguém, ele tinha pessoas com ele? Olha a proposta de Jesus, segue-me e um dia vão te arrastar pela cidade. Segue-me e um dia vão levar você para a cadeia. Segue-me e um dia podem crucificar você. Essa era a proposta de Jesus. A pergunta é, por que as pessoas sabiam que ia morrer seguindo Jesus, seguiram ele? Porque quando ele abriu uma conexão, essas pessoas entenderam. Ele foi o único que se importou com aquilo que ninguém se importava. Você está entendendo aonde eu quero levar? E até hoje pessoas morrem por Jesus. Nós sabemos de países cristãos onde a arma é colocada sobre a cabeça do filho. O pai diz, atira porque eu não nego em Jesus. Ou seja, pessoas que abriram uma conexão com ele. E é interessante isso para Cristo. Eu estou dando o segredo de Jesus de ganhar pessoas. Ei, você pode voltar daqui 30 dias dizendo, eu vou casar, posso, mas espera aí, até ontem não tinha ninguém. Mas agora você sabe o segredo e entende que se você manter uma conexão gloriosa, grande será uma vida próspera e abençoada. Diga bem, Jesus.